Então, eu vou estar explicando aqui como é que mata uma pessoa. Desculpa. Estamos ao vivo já, né? E não deixa pista, né? Pois é, eu tenho medo de um perito matando alguém. Puta, aí é foda. Verdade, né? O Dexter. Pô, é verdade, cara. Aquele seriado é massa demais. Gente, estamos de volta aqui no Edifício Podcast, agora é o Fora da Obra, né? A primeira parte do vídeo, depois quem não tá assistindo ao vivo, a gente vai dividir e a primeira parte tá lá. Agora é o Fora da Obra, então assim, temas gerais, vamos voltar já com as perguntas dos nossos telespectadores aqui pro formidável Evel Pantoja, engenheiro civil e perito criminal e, porra, tá bom demais a entrevista e vamos continuar. A Adriana Bandeira, eu tô com um pouco de medo dela, né? Que Também. Ela fez umas perguntas meio capciosas aqui, eu não sei se ela tá planejando alguma coisa, mas planeja bem, né? Se for para fazer, planeja bem. E ela perguntou com relação a... perguntar sobre um perito, se ele consegue descobrir morte por injeção de oxigênio. Eu acho que deve ser tipo assim, pegar uma seringa com ar, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, é como... O que o perito faz? Como eu falei, o perito criminal que vai em local de morte violenta, ou morte suspeita, às vezes, o que a gente chama de morte violenta? É aquela que visivelmente a pessoa sofreu uma violência. Uhum. Morte suspeita é quando, normalmente, o policial militar que vai no local encontra algo que ele, embora ele não veja que tenha ação violenta, mas ele vê que não pode não ter sido uma morte natural. Só para entender, quando é violenta, é não natural e tem que envolver o terceiro. Não, pode... Tem que envolver dolo. O morte violenta é que tem uma violência no corpo. Tá? Um tiro, uma facada... Mas um suicídio é uma morte violenta? É uma morte violenta. Okay. E o cara se violentou lá, okay. tá visível. Entendi. Okay. Agora, às vezes a pessoa está morta lá e é encontrada... Não tem nenhum. Uhum. Pode ser um infarto. Pode ser um envenenamento, pode ser um infarto, pode ser alguém que simulou. Pô, mas o envenenamento é uma morte violenta pra caramba. Mas aí... Mas é por dentro, aí né? Tá por dentro, exatamente. É isso que eu ia dizer, para responder. Dentro do corpo, quem faz é o médico. Uhum. Não é o perito, não é o engenheiro. Isso não é da competência do engenheiro. Então, é como a gente está falando da engrenagem. O sistema da justiça é formado por várias engrenagens. Então, em caso da perícia, tem o perito do local, que examina o corpo na parte externa. Ele não quer ver o corpo, ele quer ver a cena. Então, a cena do crime, a gente vai basicamente responder a dúvida do julgador. Se aquela morte foi um homicídio, um suicídio ou um acidente. Entendi. Porque se ela foi um suicídio, não tem a quem responsabilizar. Ok. Tá? Então, já encerra o processo aí na suicídio, vai ser encerrado. Se foi um homicídio, a delegacia vai... O que eu falo é o Estado, tá? Eu estou falando da delegacia, mas na verdade é o Estado. É o Estado. O Estado tem por obrigação apurar esse caso. E se foi um acidente, também buscar responsabilidade. Tá? Porque não isenta a pessoa de responsabilização em caso de acidente. Como a gente estava discutindo agora há pouco num caso de acidente de trabalho. Tipo assim, se houver não vou falar, é dolo e culpa. E culpa, né? Mas veja bem, não faz parte do O que eu te perguntou? Que eu tô querendo matar uns clientes. Qual é o valor da consultoria? Ai, meu Deus do céu. A palavra acessa a live, né? A palavra dolo ou culpa não faz parte do vocabulário do perito, é um vocabulário jurídico. Promotor ou advogado. Promotor, advogado, que vai trabalhar com dolo ou culpa. Entendi. O que o perito aponta, principalmente em caso de acidente, é a causa. Okay. O que causou aquele acidente? Por exemplo, um elevador de um prédio alto lá, em construção, aquele guincho, aquele elevador de obra, caiu e alguém morreu. O perito ele não vai dizer quem é culpado, ele ou se aquilo foi dolo. Se alguém fez porque dolo é a intenção. Aí você vai relatar causas e evidências. O que aconteceu? O cabo não estava sem manutenção, o cabo estava oxidado, era de menor bitola para a carga que estava sendo colocada. Os fatos, né? É o fato. Aí a causa, excesso de peso, falta de conservação. É isso que o resto jurídico que briga. Então, o perito ele não entra nesse detalhe. Um acidente de tráfego.
dois veículos colidem num dia desse, eu tô com 1 ano, 2 anos, vi uma família de Rio Branco, vi a mãe, a filha e o neto, bateram numa carreta, morreram os 3, o carro pegou fogo, morreu todo mundo. O que o perito vai dizer ali? Vai dizer o que causou o acidente. A gente não consegue dizer o porquê aconteceu. A pessoa que vinha conduzindo o carro, deu para identificar quem era, mesmo totalmente carbonizado, colidiu o carro como? Adentrando na contramão de tráfego, bateu de frente com uma carreta. Por quê? Não sabe, o perito não faz parte. Não faz parte na hora morte. Não faz parte do trabalho do perito. O perito só fala aquilo que ele pode provar. Então tinha marca do pneu do veículo entrando na outra faixa de tráfego. Então dá para provar o local que a gente chama sítio de colisão, alguns peritos chamam ponto de colisão, onde os 2 veículos interagiram, fica aquela marca no asfalto, estava na contramão de tráfego do automóvel. Ou seja, ela adentrou na faixa da carreta. Então, quer dizer, eu livro... É o fato, o que ficar de imaginação que brigue no tribunal, que seja feita as Então, as o perito de local, o perito criminal, ele trabalha com evidências, com prova. É o que a gente chama prova material. Tá? Existe a prova subjetiva, que é aquela que alguém disse, que viu, que falou. A legislação brasileira não prioriza provas. A teu testemunho, tua declaração, na lei, ela tem o mesmo valor que a prova de um perito. Só que na cabeça das pessoas e do juiz também, é óbvio que se você provou por A mais B que o cara estava na contramão e alguém disse que viu que o cara não estava, ele não vai... Ele vai dizer, o cara deve ter se confundido. Porque está aqui a foto. A marca dos carros aqui estava na contramão. E não tem como questionar isso. Alguém pode ter se confundido. Eu estava longe, não viu direito, achou que era. E a mente humana se engana, se engana muito. Então, é por isso que é grande importância da prova material. Mas legalmente não tem critério não, tá? Não tem prioridades de peso. Não é? A prova material vale 2, não existe isso, elas são equiparadas. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta idiota aqui de quando era moleque, né? Que tem aquela história de jogar água quente no ouvido. Tipo quando o cara bota chifre na mulher, o cara vai lá e dorme. É verdade isso que depois no... Eu acho que cai o chifre só. Só esquenta o chifre. Eu também não tenho essa informação não, mas deve matar. Só queimadura, né? Marca ela preocupada aí. Não, vai. Até o Adriano Marques aqui, ele falou com relação a perícia em local de acidente de trânsito com vítima. É o que você estava falando, né? Tipo assim, em local de acidente de trânsito, com relação à comprovação de dolo ou culpa. Mas é o que eu falei, né? Falou, não existe... O que a gente diz é a causa. Se dolo, se foi culpa, a gente... Existe até uma briga nacional, porque o laudo pericial sai com o nome laudo de exame em local de acidente de tráfego. Então a gente usa a palavra acidente. Se você foi intencional, não deveria ser acidental. Né? Então tem alguns peritos, algumas correntes querendo mudar essa palavra. Só tipo, para evento de trânsito, para sinistro. Para contextualizar para os nossos ouvintes, né? Diferencia dolo e culpa, só para todo mundo ficar... eu acho que eu te falar, né? O dolo é a intenção. Tá? Tipo, quis matar. Eu quis. Eu fiz porque quis. Quando é acidente, eu não tinha intenção de fazer, isso é culpa. Aí causa bastante confusão, né? O termo coloquialmente, o cara é culpado. Então, no acidente de tráfego, em forma geral, o perito não diz quem é o culpado. Ele diz o que deu causa. Ou o veículo entrou na contramão, ou o outro veículo não viu que o carro da frente estava parado, alguma coisa assim, tá? Para ele não interessa, só interessa o fato. Avançou a placa de preferencial. Hoje em dia, por exemplo, tem acidente em local com semáforo. O perito vai lá, o semáforo está funcionando. É impossível o perito dizer quem avançou. A menos que a gente tenha câmera. Câmera. Então, hoje a gente tem trabalhado muito com imagens. Quando tem um acidente assim bem sinistro mesmo. Ali tinha aquele hortifruti ali na Hortigrã, na Guaporé. Na Guaporé, sim. Ali teve uma época que ele era bem escuro, né? Depois eles iluminaram, agora recentemente deram uma iluminada ali. Mas era bem escuro
E aí uma motocicleta vinha saindo daquela rua, que eu não lembro o nome, sai do conjunto, aquele conjunto, bem na frente do Hortifruti, e colidiu, daqui a pouco eu lembro o nome da rua, ele colidiu com outra motocicleta que estava vindo da BR para a cidade, né, para o centro aqui, e foi um acidente extremamente leve. As motocicletas só caíram no chão, ninguém se machucou. E o motorista da motocicleta que tinha avançado a preferencial tinha uma placa pare. Ele tirou a moto dele e disse, não, meu amigo, foi eu que causei, eu avancei aqui, vamos ver o que quebrou na tua moto que eu pago. E o condutor deitou no chão e disse, não, agora eu vou esperar o SAMU vir me socorrer que eu quero ganhar o seguro-desemprego. Caralho. Um caminhão veio por cima e passou por cima dele. Puta que pariu! Mentira! Rapaz, Ele passou por cima dele, ele morreu. Mas recebeu o seguro-desemprego? Caralho, gente do céu, não muito acredito. escuro. Aí tem uma empresa... Mas o cara ficou deitado ficou lá? lá deitado. Sozinho? Não, pior que o merda. pessoal colocou proteção, botaram uma moto atravessada, a mulher dele que estava na moto estava em pé, tinham várias pessoas. O caminhão ia atropelar todo mundo ali, o pessoal saiu, né? Quem estava em pé saiu da frente. Ele estava deitado. Meu morreu. Deus do céu, Caramba. que coisa bizarra. Bizarro. Tem coisa assim bizarra na nossa vida. Meu Deus. Eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Eu fico imaginando, tipo assim, Nossa deve ter algumas Senhora. mortes bem... A gente já está no Fora da Obra, tá? Então, assim, Sim. agora é temas livres, podem mandar perguntas. Foi- Agora vai tem mandar... coisas bizarras. Agora vai começar aquelas Chocada. perguntas bizarras que a gente não acredita, mas sobre morte idiota. Bizarro Nossa. mesmo. Essa aí foi... Desculpa, né? Não, Vamos mas ter respeito foi, por quem né? morreu, etc, É. etc. Mas Mas foi uma morte idiota pra caralho. Mas é bizarro. Não, É bizarro. entra nos bizarros. Um dia desse alguém, num grupo desse meu, que eu participo de grupo de fora, que não tem nada a ver com criminalística, é pessoal que não me conhece, né, meu hobby é aeromodelismo, era um grupo de aeromodelismo, e mandaram alguma coisa assim, eu disse, pessoal, eu fiz sabe aquele cara que vem passando um carro bem devagar, como ganhar um atestado médico, era assim. Aí o carro encosta na pessoa, ele se joga no chão e fica lá esperando. Aí eu disse, rapaz, não desse, o cara morreu. É exatamente assim. Uma curiosidade Olha. que eu não tinha, que eu não sabia, sabe aquelas curiosidades que aparecem quando você entra no Facebook lá, que tem uns negócios bem idiota que aparecem lá? E tava falando, tipo assim, que começa uma frase, você não vai acreditar no que essa câmera filmou, a rede 3, né? Aquela cópia Tipo aquelas bem coisas, tipo, chamativa. bem chamativa. Aham. E eu tava vendo que na Rússia é normal os carros terem a câmera, porque lá virou muitos países. a indústria da indenização. Tinha até um vídeo bem ridículo, que o cara tava atravessando aqui, o carro parou, ele veio, se jogou em cima do carro e caiu e ficou se contorcendo. É o caralho. Aqui já tá ficando bem comum também, né? Gente, aí Aqui ó, em Brasil, oportunidades, estamos trazendo oportunidades. Porque é uma forma de se defender, né? também. Não sei se vocês viram, conhece o Saboia? Sim, conheceu. Sim. Vocês viram o vídeo dele? Sim, Não, sim, eu eu não vi. vi. Que Cara, Eu vi ele via na que- BR num Civic, né? Sim. Filmando com a filmadora ligada. Aham. Cara, uma carreta entrou na contramão, o cara teve que entrar no mato. Caramba. Cara, E filma tudo ele filmou certinho. Cara, a sorte dele que era de dia, hein? É. O Saboia hoje não tá Graças assistindo a a gente, Deus. mas ele sempre assiste a gente Graças aí a e é Deus. um cara que a gente quer Livramento. trazer também, que é um cara daqui de Rondônia que orgulho Tá nosso dando também. emprego pra um monte de gente. Né? Verdade. Dá orgulho. Gente do céu. Rapaz, tu Tô lembra de chocada, alguma outra hein? morte assim, muito... Ou morte ou não, alguma coisa assim, que a gente imagina, né? Que mais obviamente que possa contar, que não pode seja contar, antiético. não foi com morte, não. Não foi com morte, não. Mas é muito interessante porque as pessoas acham que podem enganar o perito. E, como eu falei, o olho do perito é muito treinado. Muito treinado, assim. O treinamento é de olho mesmo. O que eu vou olhar. Então, depois de um certo tempo, como eu falei, com alguma experiência, uns 30 e poucos anos, você sabe onde vai olhar. E, então, a gente consegue chegar num local, tem 3 carros todo revirado, a gente consegue dizer exatamente de onde cada carro veio e tal. E na época, Porto Velho era bem menor, esse é um caso bem antigo, a 7 de setembro nem continuava ali ela era parada na Jorge Teixeira. Aquele trecho ali. Tá. Ela tinha interrompido ali. E aí, na época, a gente ainda atendia acidente de tráfego sem vítima. Como tinha pouca demanda, a gente resolvia qualquer caso de acidente de tráfego. Até para sem vítima é área civil. A gente é perito criminal, hoje a gente não atende mais.
E aí eu estava na criminalística de plantão, chegaram os 2 condutores. Tinham batido o carro ali na época era um entroncamento, Jorge Teixeira com a 7. E aí eles acionavam, era a própria parte que acionava a perícia, que hoje não existe mais. E aí eu fui para lá, à noite. Quando eu cheguei lá, olhei, olhava para todo lado, e eles incomodados, eu olhando. Aí eu chamei os 2, vem cá vocês 2. Vocês têm certeza que vocês bateram aqui? Ele, como assim? Porque os carros estão tudo fora do lugar, não tem nada a ver com os vestígios que eu estou vendo aqui. Ele falou, doutor, vou contar uma coisa. Seguro? A gente bateu aqui, mas aí nós tiramos os carros, aí botamos lá. Aí lembra-me, tem que fazer a perícia, botamos tudo no mesmo lugar. Aí botamos, eu disse, vocês podem ter batido com meus carros, não estão no mesmo lugar. Ai, meu Deus. Isso tu tem que apurar o fato, vai acredito. pra isso, né? Pois é, então existe toda ação, toda movimentação no local Não, deixa já era. marcas, deixa vestígio. Isso pode ser qualquer local, morte violenta, um homicídio, um suicídio. Várias vezes, com vários casos, o cara chega assim, olha e já sabe, não, pode ter certeza, e fica, não tem dúvida que aquilo foi um suicídio. Vou contar um caso interessante, que não foi nem meu, foi de um colega que está aposentado já da minha turma. Estava de plantão nós 2, e quando tiravam 2 peritos de plantão, um saía para almoçar, o outro ficava, né? Que é para sempre ter cobertura 24 horas. E eu saí para almoçar, devia ser umas 13h30. Mal eu sentei para comer, ele me ligou, vem aqui, que tem uma morte, uma mulher, e o pessoal está dizendo que foi suicídio, eu acho que não foi. Caramba. E eu cheguei lá, a mulher estava pendurada numa corda, no basculante, assim, em cima da cama. Tem um prédiozinho, na frente era um restaurante, por muito tempo foi um restaurante ali onde é o Caroço. Onde é o Caroço hoje? Do outro lado da rua, tinha um restaurante. Eu tenho o Caroço hoje, do outro lado tinha um restaurante, mas não era um restaurante, era antes desse restaurante, era uma lojinha de artesanato e a menina era que fazia os artesanatos. Então, a menina que que teoricamente se matou. E aí eu cheguei lá com esse meu amigo e perguntei, pô, pai, por que ela tá pendurada aí na corda e tal? Por que tu acha que ela não se matou? Ele olhou para mim e disse, nenhuma mulher se mata assim. Eu, como? A casa tá muito desarrumada, ela tá toda assanhada, as amigas dela vão ver as fotos, vão falar que ela era imunda. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos descobrir, tem alguma coisa errada. Era feeling mesmo. Tem alguma coisa errada. Cara, no mesmo dia nós pegamos um cara que matou ela. É mesmo? Agora, como? Como ninguém mexeu em nada, a gente começou a examinar, né? E aquele batendo na cabeça dele, esse cara, ela não se matou. E aí no lençol da cama, nós vimos uma marca de um sapato. E aí ele perguntou, alguém tentou subir aqui para tirar o corpo dela? Não, ninguém subiu. Do jeito que nós encontramos, ela ficou. Recolhemos o lençol, avisamos o pessoal da delegacia. No mesmo dia, o ex-namorado dela foi pego cruzando a balsa indo para Humaitá. E aí o delegacia pegou ele lá, vamos ali conversar com a gente. Vem cá, aí vagabundo. Levaram lá na criminalística. Tira teu sapato aí. Puta merda. Era o sapato dele. Era o mesmo sapato. Era o mesmo sapato. Mas tipo assim, não consegue detectar a hora da Não, gente, eu não tô defendendo ele, só quero entender tecnicamente, tipo assim, como é que chega. Não, a hora até dá para determinar. Um corpo morto, ele deixa registro de hora. O corpo, mas não a pegada. Não, mas aí tava em pé do lado dela. Entendi. A pegada... Ele tava em cima da cama dela. Ele subiu pra... Ele matou a mulher, E subiu. aí simulou um enforcamento. Caralho. Matou a mulher asfixiada e simulou um enforcamento. Botou ela amarrada, morta. Que bizarro. Tá? Então, aí isso foi sentimento do amigo. Mas a gente conseguiu resolver. Mas é uma questão de experiência também, né? Ele analisou o Mas ele tem que comportamento ali e falou, Sim, bom, tá coisa estranha, errado. que Foi tenho- um feeling fudido. Porque
Isso é a observação, fica olhando o que aconteceu, de onde veio, para onde foi, por que isso. E querendo ou não, ele assim, né, a minha visão, ele utilizou uma coisa subjetiva Para chegar num objetivo. Mas ele comportamento, né? Mas é uma questão de comportamento humano. Mas o comportamento humano ele influencia muito, né, na área, né? Ele falou, mulher, por exemplo, vocês mulheres e nós homens. Se você pegar a estatística de suicídio de mulher e de homem com emprego de arma de fogo, o homem atira na cabeça e a mulher no peito, no coração. Caramba. Estatisticamente. A mulher no coração. A mulher dá um tiro no peito, o homem dá um tiro na cabeça. Porque a mulher às vezes não quer estragar. Não quer estragar. Caralho, é verdade, velho. A mulher não atira, Não raramente atira ela na atira na cabeça. cabeça. Caramba. Então é bem padrão. Então quando a gente pega alguma coisa fora do padrão, o cara vai... Já salta aos olhos. Tem alguma coisa fora do padrão. Pode ser que seja fora do padrão mesmo, nada impede que seja. Mas fica aquele... o examinar vai ser mais atento. Por que ela se matou com um tiro na cabeça? Você assistiu o documentário da Netflix sobre acho que é Samúdio? A que matou Sim, da York? Do York. Da York? Não, o Samúdio é do outro, do cachorro. Não, é desculpa. a Elise Matsunaga. Matsunaga. Não Fizeram vi. o documentário Eu vi o documentário, dela. mas não assisti na Netflix, né? Não assisti, não. Tá lá toda hora, eu vejo lá, mas não... Mas é que tu vê isso todo dia, né? Pois Pra gente é um negócio... Não, mas tem um programa, não sei se ainda tá passando, que uns peritos fizeram bem legal. Os peritos de São Paulo. Tem um programa de... Na Netflix ou não? Aqui da... Não sei que canal tá passando. Eles estavam com um programa mesmo só de perícia. Bem legal. Bem interessante, explicando os laudos periciais. Eu não sei se eu sou doente, mas eu gosto. Eu gosto de... Envolve a mente humana, envolve psicológico, envolve... Muita gente gosta, por isso que tem muitas séries, muitos filmes sobre isso, né? É a curiosidade, né? Fica ali Curiosidade mesmo, que o ser humano é que a curioso. gente vê se a pessoa, o perito de local, a mancha de sangue deixa... O Dexter, né? Quem viu a série Dexter. O Dexter era perito em mancha de sangue. Só para te ver a especialização que a polícia americana pode dar. Então ele treina uma pessoa para entender só de mancha de sangue. Só sobre aquilo, né? É porque a mancha de sangue no local de crime, ela te diz se a pessoa correu, andou, como estava o sangramento. Ele explica, a gente visualiza. Eu fui num local que o cara matou o outro e foi interessante. O cara já era um foragido da justiça, estava intocado lá perto de São Carlos, aquela estrada que vai para São Carlos, não sei se vocês já foram lá. E foi morto. E uma morte assim bem feia, porque usaram um facão, que aqui a gente chama de terçado, e a gente conseguia ver quando eles batiam com terçado na pessoa e quando eles levantavam, porque ficava o rastro de sangue na parede assim, até lá em cima. Aí, caramba. As batidas. E aí a polícia lá na hora disse, não, é porque ele estava com dinheiro, aí mexeu com uma mulher lá e a mulher não gostou e veio aqui com ele, não, a mulher veio aqui com ele e quis estuprar a mulher e ela matou. Mas foi a mulher... Aí eles falam, desculpa. a conversa. Sim, aí eu fazendo a perícia disse, meu amigo, isso aqui não foi uma pessoa só. As duas portas da casa estão arrombadas. Tinha marca de pé de solado. Então, a história que estava sendo contada não tinha nada a ver com a cena. Eu disse, não tem nada a ver, a gente está vendo que isso não tem nada a ver. Teve luta ali, aí... Sabe? Um monte de coisa assim que não encaixava. Não pode... Prende a mulher logo que ela vai contar daqui a pouco o que aconteceu, porque a história dela não tem nada a ver. Leva a mulher para conversar em outro lugar, porque essa daí não conseguiu criar uma história convincente. Tá escrito, ela muda. Muda, eles mudam. Então quando ela percebe que não vai... A história dela não cola. Então o perito ele consegue ver muito bem isso. Não, ainda mais com todo esse tempo depois. Né? Com todo esse tempo dá muito ensinamento, né? E eu estou falando de morte aqui, mas uma área de atuação minha mesmo bem grande é acidente de tráfego, porque graças a isso eu fui parar na Faro. Na Faro? Como assim? Qual a ligação? Eu fui ser professor da faculdade por causa da perícia de acidente de tráfego. Caramba! Eu sempre quis dar aula na faculdade, e aí assim que eu abri a faculdade, eu escrevi meu nome lá, né? Fui no site, candidato a professor. Nunca me chamaram. Aí, curso de perito criminal
na academia de polícia, eu dou aula de um monte de disciplina, de fotografia, de acidente de tráfego, um monte de disciplina, né? Uhum. E aí estava dando aula de acidente de tráfego e é muita física. Uhum. Cálculo de velocidade, frenagem, colisão, tal, tudo física, né? Uhum. Dando aula lá. Aí um aluno disse, professor, por que o senhor não dá aula na faculdade lá? Só tinha um aqui, né, de engenharia. Uhum. Aí eu disse, meu nome tá lá faz um montão de tempo, não me chamam. Não, vai lá, eu sou o coordenador. Ele era o coordenador do curso de engenharia na época. Vai lá que tu já está contratado. Olha aí. Graças à perícia de ele até hoje ele trabalha com a gente lá como perito. Ele é engenheiro agrônomo. Ah, ele é perito? Agora ele Hoje é perito. ele é perito. Ele é perito, ele estava fazendo o curso. Aí me viu dando aula. Disse, por que não dá aula na faculdade? Disse, não me chamam? Não, pode ir, tá chamado. Então tem até uma pergunta aqui do Rono Martins. Elvio, qual a melhor turma que o senhor já deu aula na FARA? Todas. E a pior? E a pior? A de vocês. Ganhamos! Não. Olha, falar em a turma do Rono era uma turma que era só os amarelinhos, era tudo Camargo Correia e Santo Antônio. Foi bem na época da usina. Da usina, a turma do Rono. O Rono tá no interior, Jaru, né? O Rono é gente boa. Casou até com era secretária, né? Eu esqueci. É bem minha amiga, era secretária lá da FARA. Ah, não conheceu o Rono? Não, eu não conheço o Rono. Não conheço. Ele mandou a pergunta aqui. Gente boa, Rono. Quis comprometer, né? Não, mas cada turma tem... Tanto é que eu lembro da turma dele, lembro do pessoal, muita gente. É óbvio que eu não lembro de todos os meus alunos, né? É impossível lembrar de todos, mas eu lembro da grande parte. Agora, se tem um professor na faculdade que sabe nome de todo mundo, é o tal de Gilson. O Gilson. Gilson sabe nome e sobrenome. Sabe quando eu mesmo. quero lembrar, eu digo, Gilson, como era o nome daquele? Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Então, outra curiosidade de perícia, que a gente tinha conversado em off, foi da perícia da prova. Da prova? Que prova? Na prova, professor Fernando aplicou uma prova, fez a prova N1, N2. No dia da recuperação, chegou um aluno com ele e disse, professor, o senhor me deixou de recuperação, mas o senhor lançou minha nota errada, minha N1, tá errada. A gente estava fazendo a recuperadora já. Aí tá aqui a prova, ó. Eu tô com, 3, aí olha a minha nota aqui. Aí o Fernando olhava para a prova. Realmente, tem alguma coisa, olhava e... Tá bom, mas deixa essa prova comigo aqui. Aí chegou comigo e falou, Elvio, tem alguma coisa errada nessa prova, mas tá aqui. E tá outra nota, eu não errei, tá? Eu disse, me daqui, deixa que eu vou examinar. Porra, aí é foda, hein? Levei. Esse sim rolou. Levou lá pro Politec. Levei pro laboratório de grafodocumentoscopia. Cara! É um laboratório que a gente faz análise de documentos. Tem os equipamentos lá, um scanner, que ele é capaz de fazer qualquer coisa sobre escrita. Por exemplo, se você pega uma caneta, 2 canetas, Bic, escreve um pedaço com uma, continua com a outra. A gente consegue perceber. Você faz um X, a gente consegue dizer qual linha passou por cima de qual. Qual linha você fez primeiro? Você foi a diagonal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Consegue detectar tudo. E você pega um papel escrito, você consegue tirar letras e ver só o fundo. Estão vendo aí, né? Alunos. Desaparece a tinta, a gente vê só o papel. Fica o aviso. A gente fica só a pressão da caneta. Então, é uma mágica muito bem feita lá. Ele analisa as cores, ele retira as cores, eu vou numa determinada cor e mando apagar. Aí fica só da outra cor. Então, a gente consegue detectar canetas diferentes, tudo. Sabe o que esse aluno fez? Ele pegou a prova dele, que estava corrigida pelo professor, escaneou. Aí foi lá no material escaneado, apagou o texto todinho. Aí imprimiu de novo. Aí respondeu a prova, copiou as notas, os números de nota maior, jogou em cima, colou e reimprimiu a prova. Aí eu consegui ver o que ele tinha feito a caneta, por exemplo, a nota que o professor Fernando tinha dado não tinha sido feita a caneta. Era uma impressão. Mas é bem detectável, né? Nem sei, não.
Cara, muito bem feito. Aí eu fiz todo um laudo para ele, ó, Fernando, tá aqui, o cara fez isso. Esse daí Isso tem aqui que é sair. caneta, isso aqui é tinta, isso é... Sabe? Cada elemento que tinha sido feito. Porque ele fez assim e jogava a nota em cima. Esse daí tem que sair Artista. da civil e ir pra design, né? Design gráfico. Cara, artista. Tem que aproveitar esse Tomou zero na talento. prova, mas Se ele É, tivesse mas fica estudado... na aí. criatividade... Se ele tivesse Descobrir um estudado, talento né? aí, de repente. É, por isso que tem gente aí que da zona do crime que usa a inteligência pro mal. Tem até uma foto aqui, eu não sei se é o luminol ou se é... Quando aparecer ali, a gente pede pra pausar ali. Que é com relação à falsificação de dinheiro, com falsificação monetária. Hoje com tanta tecnologia, etc, ainda... Rapaz, hoje tá com menos de 2 semanas, pegaram um cara nos Correios com 3 mil reais falsos. Que ele pediu pela internet, não foi? Pediu pela E internet. o correio que chamou... Eu recebi, já vi várias pessoas até anunciando, compra isso aqui, eu denunciei. Eu falei com o delegado da Delegacia de Defraudação, de fraudes, né? Eu falei, eu não sei se é golpe. O cara diz, ó, vocês nunca receberam isso na internet, não? O cara oferecendo nota, compra 1.000, me dá 100, eu te dou 1.000 em nota falsa. Em cédula. Em cédula falsa. Uhum. Aí eu peguei esse recorte, encaminhei lá para a delegacia, disse, tem que ser apurado. Disse, a maioria das vezes isso é só fraude. Aí o cara diz, então te dou 5 mil em nota verdadeira e tu me dá, sei lá, 50 mil em falsa. Tu dá os 5 mil e não recebe nada. Não recebe nada. Ele disse, a maioria das vezes é só golpe mesmo. O povo usasse essa criatividade para outras coisas. Nesse caso, agora, recente, eles Eu vi que ele envelhecia as notas, envelhecia né? as notas, Envelhecia as notas. Ela era bem feita com aquela canetinha, ela marcava tudo como se fosse original. Eu não lembro se eu coloquei a foto, acho que eu não coloquei, não. Então, não, ali é só a luz mesmo. Porque a nossa cédula ela tem um papel, uns filigramas e uns fiapinhos, que ela reflete a luz né, quando bota no ultravioleta. Então, aquilo ali, na verdade, não é o luminol. Então, aquilo ali é a questão do... O luminol ele é uma substância que detecta proteína do sangue. De sangue, né? É, uma proteína do sangue. E, assim, falando um pouco de perícia civil, você falou, eu fiz a pergunta sobre se tinha muitas ocorrências de obra, né? De acidentes de obra criminal não tem tanto, né? Não. Mas e na parte civil? Ah, sim. Perícia civil. Tem que lembrar, aí eu atuo como engenheiro, né? Certo. Existe uma legislação atual aqui no estado que permite que o perito criminal atue como engenheiro normalmente, né? Então não tem nenhuma infração de ação. Então, como é comum, depois do Código de Defesa do Consumidor mais ainda, né? Que está explícito a função do construtor, né? Que o construtor tem que garantir a qualidade, tipo, da mesma forma que a indústria automobilística produz um carro, que tem que oferecer tudo que ele promete, a construção civil também, inclusive o manual, né? Falava isso, você tem que fornecer o manual da obra. Cara, mas manual, quando compra um carro, ninguém lê o manual, mas tem. Compra uma TV, tem um manual, não lê, mas tem. Né? Na obra tem que ter um manual, pelo menos para te se livrar. Sim. Das mais importante para quem constrói do que para quem está comprando. Para quem está comprando. Não, ninguém compra, ninguém lê o manual de nada. Raramente tu compra uma TV, tem um manual, tu não lê aquilo. Mas se der algum problema, o cara, não, eu botei no manual. Tá lá. Tá lá. Exato. Então, quem constrói deveria ter o cuidado de botar o tá lá, porque eu já fiz perícia em local que a pessoa escorregou no banheiro, quebrou a perna e a pessoa entrou contra o construtor, dizendo que o piso não era adequado. Não era adequado. Então, coisa assim que a pessoa nem acredita e tem ação. E, inclusive, tem um colega nosso, engenheiro, que ele não gosta muito de mim. Não, eu não vou citar o nome porque ele realmente é uma briga feia, mas ele não sabe que eu já o livrei de alguns casos que ele ia gastar muito dinheiro. Agora eu vou fazer a propaganda para se ele ouvir e dizer, rapaz, não é que o cara me livrou? Porque é um caso assim bem raro. Eu tinha um amigo que morava no condomínio que essa construtora fez e tem uma piscina olímpica. E essa piscina já era antiga, já existia antes do condomínio. Então, a área de terra tinha essa piscina, ele aproveitou, fez o condomínio, vendeu as casas, no alto padrão, e a piscina olímpica lá. E, de um tempo, começou a soltar os azulejos da piscina.
E os azulejos começaram a cair. E o síndico era meu colega perito. Falou, tem que fazer uma perícia lá que a gente vai fazer a construtora pagar a piscina e tal. E eu fui lá ver a obra, eu nunca tinha visto aquilo. Eu disse, rapaz, ele não faz o laudo aí. Daí eu disse, não vou fazer laudo não. Não sei o que está acontecendo, nunca vi. A gente tirava azulejo com a mão, sem quebrar. Caramba. Eles saíam inteiros. Mesmo. Eles saíam inteiros, toda a piscina, uma piscina olímpica. Como se a argamassa tivesse vencido. Não, o rejunte desaparecia e você puxava o azulejo e saía. Eu nunca tinha visto isso. E haja perguntar de amigo, de grupos de peritos. No Brasil inteiro. Já aconteceu? Alguém já viu, cara, todo dia chegava milhares de vê se não é isso, vê se não é aquilo, e eu descartando. Não foi eu que resolvi, não. Dentro de todas as possibilidades, uma me chamou a atenção. Aí alguém falou, pode ser a água. Existe um negócio chamado água dura, ela tem muito cálcio. E ela ataca o cimento. Aí eu disse, foi isso. Aí esse meu amigo é perito, que era proprietário de uma casa no condomínio, síndico de lá, é químico. O nome dele é Elcimar. Falei, Elcimar, pega essa água. De onde que vocês estão enchendo a piscina? Ele falou, a gente está usando o poço agora. Se tu já testou a água, ele... Do poço? É um poço artesiano. Não, tudo bem, mas o poço estava com água dura? Aí quando eu falei, testa a água, ele, é mesmo. Eu não falei mais nada. Aí o que aconteceu? Eu disse, não tem como fazer uma perícia porque a água que vocês estão usando aí é inadequada. E aí, tudo que eles iam cobrar, eles ainda conseguiram fazer que o cara comprasse todo o azulejo para repor. E não era culpa, de certa forma, não era culpa. Nada, ele não tinha nada a ver. Ele não tinha nada a ver. Mas aí entra naquela situação da pessoa que está fornecendo serviço não ter também o conhecimento para poder se defender, né? Tipo, muitas vezes... Mas você vê o tanto que isso é um negócio extremamente específico. Tipo assim, você usou uma artimanha. Artimanha não, né? Tipo assim, usou o que você tinha, uma ferramenta nas mãos. E às vezes pesquisar num grupo de peritos do Brasil inteiro, que qualquer pessoa normal não teria. Não teria, exatamente. Porque eu tinha um grupo muito grande. Sim. Eu fiz um curso de avaliação e perícias pelo IBAP. Aqui lá na faculdade mesmo. Só teve uma turma aqui, uma turma bem grande, acho que 95 alunos, com os melhores professores do Brasil. Todos autor de livro. Nenhum ali não tinha livro publicado. E aí a gente tinha um grupo muito grande. Não só daqui, né? Então a gente foi cada professor que vinha colocava a gente em grupos. Então tinha grupo do Brasil inteiro. E foi muita gente sugerindo. E cada uma que eu disse, tá fora, até que caiu uma, eu disse... pode ser isso. Bingo! Bingo. A Dani Soares. Perfeito. Dani, você tá em casa assistindo a gente, né? Era para estar aqui hoje, mas não está conosco, né? E ela tá fazendo uma pergunta aqui. Ela e o marido dela, o Renilson também. Renilsozão, tamo junto aí, meu irmão. Com relação à tua opinião, com relação à realidade de mercado para um recém-formado. Traz um pouco assim, dá uma contextualizada. Porque assim, a gente gosta muito de trazer oportunidades, né? A gente sabe que engenharia tem gente bem, tem gente mal, né? Então assim, com relação à tua realidade de perito, né? E para quem é recém-formado, dá uma conceitualizada nesse sentido. Eu sou aqui agora eu vou falar como professor. Quando o aluno chega no 9º período da faculdade, eu já começo a jogar a responsabilidade sobre o aluno. Só tem esse ano aqui para daqui a pouco tu se solta. Então começo a falar desse lado empreendedor que busca de oportunidade. Vamos falar mais sobre isso também. Busca de oportunidade e iniciativa é muito interessante. E outro aspecto que na minha faculdade, na faculdade que eu dou aula, eu já dei aula em outras. Pode falar. Há muito tempo eu dou aula na Faro. Já dei aula em outras faculdades, mas eu sempre me senti muito bem lá dentro da Faro, muito bem acolhido pela coordenação, por todo mundo lá. E eu optei por trabalhar numa só faculdade. E lá teve um grupo de alunos que queria fundar uma atlética. E vocês nunca me viram jogar nenhum futebol, nem pedra em mangueira, nem nada. Só tomando cerveja. Só tomando cerveja aqui. Tomar cerveja. E aí eu dei um grande apoio para eles. Tudo que vocês quiserem para montar essa atlética, venham comigo. E a atlética tinha, né? Não sei se ainda existe,
porque ninguém se reúne mais, né? Parou depois da pandemia. Verdade. Tinha o meu nome. Elvio Pantoja. Elvio Pantoja, nome da Atlética. Colocaram em minha homenagem. Por quê? Porque eu dei o apoio. E aí depois eu fui falar para eles, por que eu dei o apoio? Eu não dei o apoio pelo esporte, nada que eu seja contra o esporte. Eu dei o apoio pela rede de contato. O meu objetivo era, vocês precisam sair de sala e falar com o pessoal da sala do lado. Que legal. Vocês precisam sair da faculdade e falar com um colega de outro curso, de outras faculdades. Porque o ser humano isolado, ele não é nada, não é ninguém. É verdade. Então você tem que ter contatos. Tá? Então a primeira coisa que a pessoa tem que ser é, eu estou estudando, mas eu tenho que ter contato, Então eu dizia para eles, você vai jogar uma partida de futebol lá com o pessoal da São Lucas, contra a Atlética da Medicina. Quem vai construir o hospital daqui a pouco é um médico, vai precisar do engenheiro. Quem vai contratar tu, ele já te conhece, jogava bola contigo. Faz rede de contato. Então isso é um passo importante. Que vem a questão do empreendedorismo. Não dá para estar isolado. Então às vezes eu digo isso por mim. Quando eu fui chamado, é claro que eu não fui chamado do nada. Eu tenho um grande amigo, o Henry Boeiro, até conselheiro do CREA. Ele estudou na mesma faculdade que eu, se formou uns 3 anos antes. Olha lá, se formou 3 anos antes, eu saí 3 anos depois dele, mas quando me formei, eu vim para Porto Velho, saí de Manaus, vim para Porto Velho. Quem eu procurei? O Henry. O Henry era amigo do governador. Eu falei, Henry, quero trabalhar, deixa comigo. Me levou lá no secretário de obras. O secretário de obras falou, Elvio, agora o governador está inaugurando a BR, ele não vai falar com ninguém. Deixa só teu nome aqui. A estrada BR-364 foi inaugurado o asfalto no dia 13 de setembro de 84. No dia 19 de setembro eu estava contratado. No dia 18 me chamaram pela TV. O que é isso? É rede de contato. Se eu não tivesse ido com a pessoa certa, eu estava até hoje procurando emprego. Então, se dê a oportunidade de conhecer gente, de dizer quem você é. Tinha alunos lá, tímido como eu sou, alunas tímidas. Professor, mas eu não vou porque eu não bebo. Tu não vai, bebe água lá, pessoal. Tá todo mundo bebendo cerveja, tu bebe água, mas conversa. Mas vá. Sabe? Não precisa ter medo de gente, né? Não precisa, isso é né? Isso é Outro é nicho de mercado, né? A gente tinha até comentado alguma coisa assim. Tem tanta coisa que o engenheiro faz. O Túlio mesmo fala para os alunos, o Túlio já teve a oportunidade de estar aqui, da engenharia inteira eu uso desenho. Falou, da engenharia inteira eu uso desenho só. Então, engenharia você tem que ver o que eu tenho afinidade, o que pode aparecer. Por exemplo, eu falo, um prédio desse aí, quantos apartamentos tem? Quantos são engenheiros aí? O cara não vai receber uma obra? Sim. Quem é que recebe a obra? Por que ele não contrata o engenheiro? Paga barato. Tem um prédio com 14 pavimentos, 4 apartamentos por andar. Tem quantos apartamentos? E às vezes se salva de um problema gigantesco. Se você chega lá, entrega seu cartãozinho lá, o cara te contrata, sei lá, tu cobrou R$300 por apartamento. Mas fez todos os apartamentos. Fez todos os apartamentos, quanto é que você vai receber? Então, tem que buscar esses caminhos, oferecer soluções. A gente tem que ver a dificuldade que as pessoas estão tendo para você vender o seu serviço. A gente passa por um sério problema de ética, né? Algum problema de ético profissional que não é só da engenharia, mas não é exclusivo da engenharia. A gente sabe que tem colegas que na dificuldade eles resolvem cobrar menos. Sim. Isso é infelizmente a gente não consegue escapar disso, né? Todas as áreas, né, na verdade. Do direito eu acho que não tem muito não, né? Direito tem. Mas os caras do cobro, a causa o cara bota 20% lá e tu... Esse é um tema assim que é sempre recorrente. A questão dos salários, por exemplo, é muito equivalente ao nosso problema na arquitetura, né? Direito. O salário é muito baixo para o advogado que vai trabalhar para alguém. Sim, isso é verdade. Então, é uma questão difícil para também dizer assim. Eu escuto muito isso, né? Na minha área, eu acho que a arquitetura é mais afetada por isso do que a engenharia. Olha aí. O pessoal não. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Não, é os dois. Tipo, os porque dois. é muita desvalorização, porque o pessoal fica prostituído no mercado. Eu acho que existe os dois lados. A pessoa também que está se inserindo no mercado e o mercado, né, não tem como absorver essa pessoa, ela precisa às vezes trabalhar. Entendeu? Ela precisa começar e aí... Esse é um tema bem recorrente aqui no podcast. Eu acho que de todos os episódios, eu acredito que
sério mesmo, eu acho que em todos os episódios, nós estamos no 7º episódio, e eu acho que em todos eles vê essa questão do preço, né? Eu acho que é um tema legal pra gente falar uns dias só sobre isso, né? Eu tenho minhas opiniões, vocês têm as de vocês, eu acho que quem está em casa também tem a de vocês, eu acho que nunca vai convergir e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, acho que a função do podcast é essa, é conversar sobre temas, é treta, é ver treta pra caralho. Mas realmente, assim, eu vejo que essa questão de preço é um tabu, né? É um tabu. A minha opinião é que tipo assim, enfim, o cara que cobra barato vai ter o mercado dele, o cara que cobra caro, mas que traz qualidade. Não estou falando aquele cara que cobra caro porque porque tem muito seguidor no Instagram. Aquele cara que cobra caro, mas ele realmente sabe o que custa aqui. É um cara que eu venero muito, né? Um cara que realmente não é só um engenheiro de Instagram, ele realmente conhece muito a fundo, né? Hoje ainda tem mais essa parcela, né, assim, do engenheiro de Instagram, que tem um monte de seguidor e às vezes as pessoas acreditam nele porque ele tem seguidores, às vezes isso não é verdade, né? Cara, eu acho que sobre isso, inclusive, é um assunto bem polêmico também, questão do digital, né? Sim. Isso que tem a ver com empreendedorismo, existe né? no mundo atual, só que agora tá indo pro digital, né? É a mesma coisa a pessoa que às vezes compra um carro sem poder comprar esse carro, mas para aparecer para os outros com esse carro, para que o cliente quando veja fale, o cara é bem sucedido, eu vou fazer minha obra com ele. Sim, sim. Entendeu? Então, do mesmo jeito que tem gente que se mostra diferente na internet, tem gente que se mostra diferente na vida real. Então, só mudou o meio. Entendeu? Exatamente, só que na verdade meio. eu acho que hoje é mais democrático, porque a pessoa que está saindo da faculdade, ela consegue ela própria montar o portfólio dela, colocar ali numa rede e conseguir distribuir mais do que, né, no boca a boca ali. Então eu acho mais benéfico do que, né? Só que é uma questão. Mas o que eu queria falar é que às vezes as pessoas focam no mesmo local. Como eu falei, receber obra, quantas pessoas têm escritório que fazem isso? Verdade. Sim. Né? Ou de análise de projetos. Então tem outros caminhos que a pessoa pode seguir. Por exemplo, atualmente eu tenho feito muito. Eu foquei minha vida inteira da engenharia, desde que eu saí da faculdade para a estrutura. Da minha época, dos livros que eram publicados na minha época de acadêmico, eu conheço todos os livros de concreto armado. Todos. Autor por autor, eu li, resolvi todos os problemas, conheço todos. Tá? Lauro Modesto dos Santos, Fusco, vai dizendo aí, todos os livros eu estudei todos. Não diga um que eu sei, eu vi todos, estudei todos de capa a capa. Foquei para a estrutura. Então, você está ali focado. Mas de repente você pode mudar isso, pode olhar para outros lados. Era concreto. Tem aparecido muito para mim, sabe o quê? Estrutura metálica. De um tempo para cá, eu já tenho trabalhado com estrutura metálica porque a faculdade tinha muita dificuldade de professor de estrutura metálica. Então, todo semestre era um professor diferente. E uma demanda do mercado. E aí eu falei, eu vou entregar minha turma de concreto armado para outro professor, que é meu sócio, ele é bom de concreto armado, ele dá conta, e eu vou fazer aço. Mas tu sabe, eu disse não. Eu disse não, mas é outra coisa. É outra coisa. Aí eu falei, não, vou fazer aço. O que vai fazer? Vou estudar. Aí, estudei. Tem aparecido muita... O pessoal cismou de botar energia solar. Aí os telhados não aguentam. Então, testando tudo aí. Então, tem muito. Então, tem que buscar saídas também. Porque a mesmice... aglutina. E hoje em dia, com quantas faculdades tem? Eu vi faculdade de engenharia por R$190. Acho que tem. E isso é empreendedorismo. Às vezes tu enxergar assim, uma oportunidade. É o que a maioria desse pessoal, assim, dos grandes nomes aí do empreendedorismo pregam muito, né? Buscar solução de problemas. Você verifica qual é o problema e no problema está a oportunidade para, se você sabe resolver, você tem uma oportunidade ali de então, negócio. Tem que sair do mesmo, né? Então, vá buscar outras oportunidades. Tem muita gente se dando bem aí. Você tem que olhar o que o cara está se dando bem. Abrindo o leque. Abrir leque. E isso a engenharia civil faz muito. O engenheiro civil tem um leque muito grande. Tem. Muito grande.
Eu não sei se eu falei para vocês, minha primeira opção na vida, quando eu estudei aqui no Carmela Dutra, viu? Fiz o ensino médio em Porto Velho. Fiz em Porto Velho. Legal. Cheguei aqui em 1976, tinha 13 anos de idade. E aí eu queria ser engenheiro eletricista. No último momento eu mudei para civil. Por quê? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu já estava pensando, eu vou trabalhar com o quê? Quando me formar. Já estava pensando, o que o engenheiro eletricista faz para ganhar dinheiro? Qual a possibilidade? Para onde ele vai? Quando eu peguei a engenharia civil... Era um leque um pouco maior, né? Para a época, enfim. Pra época, bem maior. Você trabalha com solo, com distribuição de água, com obra, com projeto de estrutura, com muita coisa, né? O engenheiro na época fazia até arquitetura. Eu tenho projeto de engenheiro. Pleno, né? O que tinha de engenheiro aqui que fez projeto de arquitetura que esses caixotes. A Dani fez uma pergunta aqui também. Como é que surgiu o teu hobby por aeromodelismo? Já é um... Meu hobby... minha primeira opção de vida era ser piloto. Piloto? Eu ia ser piloto, mas eu comecei a usar óculos muito cedo. Eu queria ser piloto militar. Meu pai era da aeronáutica. Eu vim aqui para Porto Velho. Pela Epicar? Era Epicar era preparatório. Não pode, não. O meu pai foi da Epicar. Fazia Epicar, depois ia para a AFA, que é a Escola de aviadores. Academia da Força Aérea. Que é uma ótima carreira também. Aí eu queria ser piloto militar, mas de óculos não pilota. Piloto militar não. Fora também. Não pilota. Aí eu vivia vendo avião, fabricando, aí comecei a construir meus aviãozinhos. Isso desde criança. 9, 10 anos eu já era modelista. Hoje eu tenho um quarto lá cheio de avião. Olha que legal, hein? Cheio de avião. Massa demais. Eu tava fora também dessa então, porque eu tenho muitos graus. Pilota você não seria, militar. Não seria. Nossa, mas massa, hein? Tá. Marcola levanta aqui do nada. Eu achei que estava acontecendo alguma coisa aqui. Tem uma outra pergunta aqui, acho que é Felipe Matos. Aproveitando a deixa da Dani, em quanto tempo a previsão de melhorar para os arquitetos em geral, já que a cultura do povo de Rondônia não é de contratar um arquiteto? Essa pergunta é mais para o arquiteto, mas podemos estender para o mercado, né? Da engenharia também. O que você acha, na sua opinião, assim, você acha que a população tem mais consciência da necessidade do engenheiro ou do arquiteto? Eu acho que mudou muito. É o que eu estava falando aqui. Há algum tempo atrás, a gente via muito engenheiro querendo ser arquiteto. Hoje, eu vejo mais as pessoas recomendando, inclusive. Eu sou um. Se alguém... Não, te recomendo alguns arquitetos, decide o que tu queres. Porque eu não me acho capacitado, não sou treinado para isso. Até, se você quiser a casinha do cachorro, até faço. Ainda, como diz o Flávio aí, né? Eu faço em BIM, que é para sair tudo bonitinho. Mas, não, o projeto é uma... Hoje você tem muito detalhe na arquitetura, bem diferente do que... Eu tiro pela minha casa, eu morei bem aqui na frente. E a casa aí eu pedi para um amigo meu, arquiteto, José Augusto, não sei nem se ele está aqui em Porto Velho ainda, carioca, gente boa. E aí ele fez o projeto do jeito que eu queria, tá? A gente dá aquele programa, vai ajustando. E aí ele botou uns recortes no telhado. Quando ele veio ver a casa, cadê o recorte do telhado? Disse, Augusto, isso aqui não serve para nada, só dá trabalho para executar. Botei tudo reto. Coisa de engenheiro. Né? Eu queria fazer uns cantos. Não, isso dá trabalho demais, faz reto, vai ficar do mesmo jeito. Telhado é para não molhar lá dentro, tá bom? Meu Ótimo. Deus. Então, fiz isso. Engenheiro é assim, ele tá projetando, mas pensando no tubo. Ele está projetando, está pensando no pilar. Se botar essa parede aqui, onde é que vai ficar o pilar? Não, move a parede para lá. Então ele vai buscar a facilidade dele. Aí quando vê, tá um monstrengo. Né? E o arquiteto não, disse, eu vou fazer esse negócio aqui todo lindo e maravilhoso, deixa que os engenheiros se viram lá para fazer essa estrutura. Não, a arquitetura é muito complexo. Eu sou 100% dessa opinião. Por mim, eu acho que arquitetura é arquiteto. Arquiteto abre mão dos complementares. Acho que se cada um ficasse no seu quadrado, teria mais trabalho para todo mundo. Eu não entendo essa situação. Uma pergunta assim com relação a... Bem idiota, né? Idiota não, às vezes para quem está escutando pode ser útil, né?
Com relação assim à questão da arquitetura, né, que, enfim, tem a questão da arquitetura com relação também ser uma área de humanas ou exatas, não tá depende da termo, faculdade, depende da faculdade. mas cruzando a arquitetura com a questão da perícia. Geralmente abre concurso, porque assim, só para deixar claro, né, para quem não entendeu até agora, perito é uma carreira pública, né, que é ingressada através de concurso, né? No geral, abre esse concurso também para arquitetos ou não? Não, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Vou falar o seguinte, eu posso falar do estado de Rondônia. Certo. Antes da gente ser estado, nós éramos território. Território Federal de Rondônia. E o território ele é um braço do governo federal. Então, quando nós viramos estado, relativamente recente, bem comparado com os outros, é recente, né? Nós copiamos as coisas do governo federal. E o modelo da polícia aqui era da Polícia Federal. Então, quando foi ter Instituto de Criminalística, primeiro concurso, eu sou do segundo concurso. Aqui eu sou do segundo, o primeiro concurso é 2 anos antes de mim. O que eles fizeram? Pegaram a lei da Polícia Federal. E a lei da Polícia Federal, ela estabelece carreiras que fazem para ser perito. As engenharias, a área de farmácia, química, contabilidade, basicamente isso. Farmácia, química, contabilidade e as engenharias. Tá? Por quê? Porque é onde estão os crimes. Sim. Onde o perito atua. É a questão que tudo que a gente debateu aqui. Tem área que não existe formação, tipo acidente, acidente de incêndio, não existe um profissional, mas a gente treina ou morte. Mas contabilidade, tem muito crime fiscal, então precisa de contador. Farmácia, questão de droga, envenenamento e tal, então tem o químico e o farmacêutico ali. Tem o físico também, né? Nessa área. Então a gente copiou o modelo da Polícia Federal. Tem outros estados que abrem para qualquer curso superior. Qualquer curso superior. Qualquer graduação. Entendi. Tá? Então aqui em Rondônia, arquiteto não entraria. Não. Em outros estados pode ser que sim. Tem jornalista que é perito, conheço, em outros estados, né? Então basta o curso superior para... Aí vai no treinamento da academia. Só que aí, por exemplo, ele não tem uma especialidade, né? Sim. Ele é aquele que... Mas as pessoas se dão muito bem. Depois vão treinando e vão se desenvolvendo. É a habilidade humana. Sim, sim. Muito bom. Muito bom, muito Gente, estamos indo para 2 horas de live aqui. A gente sempre fala que passa rápido demais e que pela gente a gente ia continuar, até porque a gente tá bebendo aqui, né? Eu não sei se quem tá em casa tá tomando uma também, mas... E a gente também tem que, né, encerrar. Tem só mais uma pergunta que acabou de aparecer ali, ó. Opa. O senhor já fez algum projeto estrutural para piscina em balança? Piscina em balança? Não, bem fácil responder, não. Que custo talvez tenha feito. Fez que custo? Piscina em balança? Menino, o cabo é... Que custo? Construa com concurso. Eu vi hoje um stories no Instagram lá de um prédio. A gente nunca, no Instagram a gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira, né? Que é uma fake news pra caralho. Mas um prédio lá em Camboriú, que eles colocaram piscina lá no último pavimento. Aí o cara colocou a água da piscina ficava... É real, né? É real, né? Mas tem um caso interessante aqui em Porto Velho. Tem um caso interessante aqui em Porto Velho de piscina. Eu trabalhava na Secretaria de Obras, né? E um amigo meu, Bonfim, o nome dele, ele é de São Paulo, tá morando lá, saiu daqui de Porto Velho faz muito tempo. E alguém contratou uma residência, na época, muito tempo atrás isso, né? Bastante tempo. E a casa tinha 3 pavimentos e a parte da cobertura era que ia ter piscina. Certo. Então a parte de lazer toda no 3º piso. E aí o Bonfim, na época, os cálculos tudo à mão. O Bonfim fez os cálculos, a gente fazia tudo à mão mesmo. Entregou o projeto e aí foi visitar a obra. Aí a proprietária era uma mulher, né? Chegou, doutor, eu estava conversando com o mestre de obra e ele falou que esses ferros que o senhor botou aí são muito grossos. O senhor não acha que o ferro está muito grosso? Aí o Bonfim... No caso, era um engenheiro formado em Harvard e falou isso para... Aí o Bonfim, o mestre de obra, aí o Bonfim olhou assim e disse, não senhora, a senhora pode confiar em mim.
Eu fiz as contas, é esse ferro mesmo. Tranquilo. Aí ele disse que na outra semana foi lá, a mulher chegou com ele, doutor, eu trouxe uns amigos para visitar aqui a obra, para mostrar como ia ser. E aí eu falei que a casa ia ter 3 pisos, ia ter piscina lá em cima. Eles acharam que esses ferros são muito finos. Uai, mas aí... São muito finos. Doutor, o senhor não acha que esses ferros são muito finos para ter uma piscina lá em cima? Minha senhora, se decida. O ferro é muito grosso, é muito fino. Eu estou dizendo que é esse ferro, minha senhora. Rapaz, as histórias... Olha, passa o tempo e não muda, né? É assim mesmo até hoje. Nossa, quem explica, né? O cliente acreditar, tipo, vai lá, o técnico faz o projeto, nananana, aí começa a obra, o cara vai lá, aí o peão chega lá, fala... Hein, doutor, isso aqui tá pra construir um prédio aqui, não sei o que. É o espetáculo da engenharia. Aí a pessoa vai e acredita, eu não entendo isso. Ele decida, minha senhora, decida. Não dá pra entender isso. E o tal do vizinho, né, também. Toda vez, não, porque esse fim de semana eu fui na casa do fulano. Que tem um primo que faz engenharia e a esposa dele falou pra ele que aquele ferro tá fino. Exatamente. Ai, gente. É o auge. Gente, é um prazerzaço. Foi uma troca de experiências. Eu fui aluno do Elvio, eu colei na prova dele, mas a minha prova não foi pega na perícia que ele fez, tá? Eu consegui passar. Eu só vou reprovar ele agora. Vai caçar meu diploma. Vou botar retroativo. Mas é um prazer. Isso aqui que a gente sempre fala, que é um prazer estar conversando aqui com pessoas daqui, com pessoas maravilhosas. Cara, é um negócio gostoso demais. E eu queria que você falasse as considerações assim com relação ao fechamento do tema, né? Tipo assim, aos nossos ouvintes, que ainda temos 15 pessoas assistindo a gente, e eu sempre falo isso, né? Que não é números, é questão assim de ter o contato, de ter o respeito por quem opa! e que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, realmente, em nome do Edifício Podcast, eu quero agradecer a Luciane, que tá hoje aqui substituindo a Dani, que tá falando mal da gente aqui. Ela falou que tá com piriri, mas, repito, ainda acho que é cachaça. Também acho. E se for possível fazer uma perícia, né? Tirar verdade. Vamos fazer uma perícia, porque eu acho que... Pronto, Dani, você tá enrolada agora, viu? Entrega uma gota de sangue. Saindo daqui, a gente vai aí, já que é pra não perder o timing dos elementos. Se não tiver álcool no sangue, a gente já leva o álcool que eu O meu aqui, se pegar esse momento, já não tá legal, não. Gostei. Então, gente... eu queria agradecer também, o pessoal agradecendo, admirando o Elvio. O teu nome estava desde o início aqui do podcast, né? Que, tipo assim, a gente tem aqueles nomes, a gente sempre fala, né? Tem os nomes que não pode faltar. O teu nome sempre tava junto com a gente aqui, porque, porra, não é só um professor, foi um baita professor que nós tivemos, né? Eu tive o prazer de ser aluno do Elvio. Essa questão da cola é brincadeira. Eu não lembro se eu colei nas provas ou não. Não, agora eu vou falar sério. Eu acho que eu não colava. A questão da cola é brincadeira, já ficou preocupado. Não é. Sabe por quê? Tá gravado. Porque ele colocava as cargas, era a porra do número da carteirinha de cada estudante. Então mudava. Individual. Legal. Não dava pra colar. As provas são individuais. E não tinha smartphone na época, tinha. meio velho, né? Mas não tinha smartphone que tu baixasse um programa, um app ali e calculasse. Então, que merda, velho. Não dava pra colar essa merda. Realmente, a prova era individual. Legal. Cada aluno com a sua aí. prova. Sempre dificultava. Sempre era uma criatividade. Da malandragem, né? A engenharia da malandragem. Mas perguntaram aí qual foi a melhor turma. Não vou dizer que foi a melhor. É a confluência de boas pessoas. Então, além do Flávio, tinha o Kikuchi, tinha o Zacarias, que é brilhante, tinha a Rosa. A Rosa. Então, o Seu Manel, tinha muita gente. Tinha muita gente boa. O Caio, menino que eu até bato papo com ele. Eu critico demais as postagens dele, mas ele era brilhante, como é o que estudou na escola Marcelina, não? O Jarbas. Jarbas, aí eu bato boca com ele direto na internet, que ele tem umas ideias malucas, mas é muito inteligente. Então, isso foi interessante, porque era uma confluência de pessoas inteligentes e não só inteligente. Porque engenharia só inteligente não basta, tem que ser estudioso. Verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então,
Não basta ser inteligente, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, eram pessoas estudiosas também, mas era outra realidade, né? Era todo mundo jovem, a turma era de manhã, né? Então, era aquele horário da garotada. Não, eles estudavam mesmo. Era garotada livre, então ela estudava de manhã. Hoje a turma é à noite. Então, o cara já inventa de estágio. Estágio é bom, mas atrapalha estudar. Sim. Aprende a prática, mas perde a teoria. Então, tem o peso. Os prós e contras. Né? Quando o cara está de manhã ali, ele está menino, saiu do colégio, está com pique de colégio. E eram bons alunos. Tivemos outro monte de turma. Tinha uma turma lá que tinha umas 4 meninas, eram 4. Elas brigavam para saber qual era a melhor das 4. Estudavam juntas. Então era assim. É uma briga saudável. Saudável. Elas competiam entre elas. E estudavam as 4 juntas. Elas queriam saber qual era a melhor delas. Baixei o copo aqui. Saudável. Saudável. Esse desafio delas subia muito o nível da turma. Teve uma, sempre é bom. Teve uma turma lá, cara, que também era a turma dos 2 irmãos que fazem comédia aqui, como é do Watson sei e do Willow e Watson. Eu não sabia que eles eram engenheiros. Legal. A turma dele tinha uma galera lá e eles estavam no meio, também são bons. Muito bons. Então tinha uma galera que brigava por nota, eu quero estar entre eu quero estar entre os melhores da turma, sabe? A Faro criou na colação de grau destacar o aluno que tem o melhor aproveitamento. Então a gente ficava, qual desses que vai ser? Porque a briga era acirrada ali, sabe? Pra ver, eu consegui, aí os caras brigavam por nota. Então, quando eles entram nessa competição, quem ganha é a instituição e eles mesmos. Com certeza. Né? Exato. Então isso é importante. Então ter uma boa turma ajuda às vezes. É verdade. E assim, muita coisa que a gente falou com relação assim, a networking, a conectar pessoas, essa sempre foi... Nós temos o nosso planejamento estratégico do Edifício Podcast. E ele nasceu com essa função, conectar pessoas. Então, assim, até para recém-formados, nós ainda não sabemos o que fazer, mas nós vamos fazer alguma coisa para ajudar pessoas recém-formadas. Assim, que porra, tem gente boa pra caralho, tem gente boa assim que às vezes eu vejo assim que Rondônia valoriza muito o que é de fora. Meu amigo, tem gente boa aqui, tem gente boa pra caramba aqui. Eu tenho um escritório, né? Tô montando, tá funcionando já, mas não com a dedicação exclusiva que eu gostaria de ter. Contei aqui em off como foi que surgiu o escritório que eu tenho. Eu tenho um pouco de nome, as pessoas me conhecem, vinham me procurar e nem sempre eu dava... Um pouco tenho eu, pô. Nem sempre eu conseguia dar conta do tempo. Aí eu chamei um brilhante aluno meu, que é o Francisco, muito bom, só que era recém-formado. Eu dizia, Francisco, começo aqui, tu termina aí. Eu acho que fez estágio com Kikuchi. Rapaz, tudo passa ali no japonês, né, bicho? Ele é muito bom, é muito inteligente. E eu começava a dizer, daqui pra lá tu toca e depois qualquer dúvida tu vem aqui comigo. E aí foi passando o tempo, a gente avolumando, eu disse, rapaz, vamos montar um escritório que cada um na sua casa não dá certo, é mais difícil de vender. Então, quando você vai vender, realmente tem que ter um escritório, tem que ter um carro bonito, para poder cobrar, né? Exatamente. Porque se você não tem isso, não tem como cobrar. Então, nós resolvemos montar um escritório. Pronto. E como um valor agregado. Um aluno destaque que precisava ser inserido e ele é brilhante, ele anda com as pernas dele. Legal. Então, muito... desculpa aí. Ele... Só mexendo no cabo. Então, a gente tem que buscar essa tua iniciativa é bom, networking, criar espaço para as pessoas. Sim. E até falar para que elas saibam também das possibilidades, né? Que às vezes a pessoa sai meio perdida mesmo, assim, até sem noção do quão amplo pode ser, né? E ouvir a experiência de outras pessoas que estão ali na mesma cidade e tal, é muito assim, abre muito a mente, né? Para as possibilidades de mercado, né? Você vê que o outro está fazendo e tudo mais. É bem legal. Gente, bem tem boas ideias no forno. Às vezes a gente não tem a velocidade e às vezes o capital também, que a gente gostaria, mas enfim, eu acredito que toda boa ideia ela vinga, né, por si só. Não só por si só, mas com muita batalha, com muita luta e isso aqui tá para agregar a nível de Rondônia, né? Nós estamos aqui para agregar. É óbvio.
Eu primeiro vou agradecer a Luciane, né, a nossa obrigada. host hoje, que infelizmente a Dani... Gente, até essa questão da Lu estar aqui hoje, é uma ideia já que nós já estávamos, e a gente quer contato com o nosso público. Então, de vez em quando, nós vamos chamar pessoas que sempre estão assistindo a gente para estar junto aqui, para estar sentindo, porque, porra, é legal pra caralho tá conversando aqui. Às vezes, assim, para quem tá em casa, às vezes pode parecer muito tempo. Pra gente aqui é tão pouco tempo, Passa rapidinho. E a gente quer que os nossos telespectadores também sintam isso, também estejam aqui. Então, de vez em quando, vai rolar o convite, gente, fiquem atentos, vai rolar o convite para pessoas que assistem a gente, para estar junto aqui, para estar conversando e tá sentindo o que é, porque é uma coisa legal, né? A gente dá aquele friozinho na barriga, que nem o Túlio fala, né? Aquela vontade de cagar. Não, isso aí é contigo. Ah, tá, então beleza. Mas a gente quer ter esse contato e hoje, por coincidência, a Dani, ela ia participar, né? Aos 45 do segundo tempo, ela teve um problema de saúde, ela não pôde vir. E a gente já tinha chamado a Lu e ela veio, independente da Dani ter tido esse problema, ela já ia vir, né? Não, é uma pena que a Dani não pôde ter vindo, né? Mas, enfim, quem sabe uma próxima aí, daqui a um tempo. Mas, enfim, queria aproveitar também para agradecer, foi bem legal, né? A gente participou do primeiro como convidado, agora participar também, enfim, imagina, conversar aqui com o Elvio e tal, trocar essas experiências, ouvir sobre perícia, que é um assunto super interessante, foi é igual o Marcola tá falando, pra gente que tá aqui conversando, passa assim. 1 minuto. E é muito, você vai, quer falar cada vez mais, quer ouvir cada vez mais as histórias, né? É muito enriquecedor, realmente queria agradecer. Uma conversa de boteco. Queria agradecer muito vocês, mandar um beijo pra Dani, que tá aí bombando no chat, né, Dani? Tô vendo aqui. Mandar um beijo pra você, tá? Saindo daqui, perícia, a gente vai passar aí. E, enfim, agradecer também o pessoal que ficou assistindo, a gente tá aí ainda, né? Se tiver algum parente, valeu aí pelo apoio. E é isso. A gente quer escutar também de você, que é o nosso ilustríssimo convidado. Não, eu me sinto honrado, né? Me sinto honrado em estar aqui, compartilhar um pouco minha experiência, porque não adianta nada a gente ter experiência e não compartilhar. O espírito do professor é esse. É compartilhar o conhecimento, compartilhar a experiência, e a gente fica feliz em ver o sucesso das pessoas que a gente ajudou a construir. Então, quanto mais alto um ex-aluno, quanto mais alto alguém que a gente ajudou atinge, mais feliz a gente fica, porque é como uma plantinha, né? Quem não gosta de ver aquela sua... Por mais que seja aquele... Trepadeira. Não, trepadeira. Hoje é que dia? É sábado, né? Aquela florzinha pequena, mas você quer que ela cresça, fique saudável, bonita, florindo, ou uma grande árvore que ela cresça mas você quer ver aquilo saudável. Então, em vocês a gente vê isso, e outras pessoas que passaram por aqui, a gente vê esse espírito de querer evoluir, dar oportunidade, crescer e compartilhar. Com certeza. Isso é importante demais, é saudável. Isso é muito saudável na vida de qualquer ser humano. Gente, incrível. Episódio 007, Edifício Podcast. Muito obrigado, uma boa noite. Sim. Boa noite. Elvio, muito obrigado, foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado. Boa noite, Valeu, gente. galera.